Sol da Primavera, o single mais recente de Rui David. Rui David, que está hoje connosco do outro lado da linha telefónica. Boa noite. Viva, boa noite. Muito boa noite, Rui. Contraluz, este disco, começamos pelo disco. Como é que foi criar, como é que foi convidar, como é que foi juntar toda esta gente, digamos, que participa no Contraluz? Bom, foi um processo bem orgânico, ou seja, construído passo a passo, ou seja, era uma ideia que já andava a povoar na cabeça de fazer um disco, tinha alguns temas em carteira, e entretanto o Festival da Canção e o tema do Jorge Palma trouxe alavancou um bocadinho essa ideia. O Palma foi o primeiro a dizer-me, usa o tema, o Sem Medo, como quiseres. Então juntei à minha carteira de temas. Havia também a intenção de convidar o Carlos T para me escrever um tema, que é um longa data e alguém quem eu, além de gostar muito, seria para mim uma grande honra ter no disco. E depois pensei em quem, para a direção musical, pensei logo no Peixe, ele felizmente aceitou. Depois foi uma série de felizes coincidências. O Peixe sabia que o Manel tinha este tema, o Sol da Primavera, que acabámos de ouvir, meio na gaveta, com vontade de o pôr cá fora, mas era um tema que já tinha ficado, de alguma forma, já tinha perdido a oportunidade de entrar no que era a discografia do Manel. Julgo eu que era um tema que estaria pronto para entrar no Fosforo Bandido e acabou por opção do Manel não entrar. O Peixe falou com o Manel e ele aceitou e foi super generoso em oferecer um tema e depois cantava comigo. E depois outros foram aparecendo já no meio do processo. Quer dizer, o tema do Nuno Prata é também fruto dessa relação que entretanto, já conhecia, claro, o Peixe e o Edu, o Luca não o conhecia, mas este naipe de música e as suas próprias relações também fizeram aproximar-me do Nuno Prata, e o Vamos Fazer a Festa é um tema escrito pelo Nuno Prata, um bocado por um desafio nosso. E o de Miguel Araújo é também uma coincidência que, entretanto, surgiu no meio do processo de cruzar, digamos assim, com ele e também lançar-lhe esse desafio e ele apresentar-me um tema que eu gostei muito, que foi o que acabou por entrar no disco. E, portanto, foi assim uma coisa muito orgânica, e foi também orgânica na sala de ensaio, ou seja, começámos por trabalhar um ou outro tema, não fechado, o tema meu com letra do Tiago Torres da Silva, foi um dos primeiros temas a ter, assim, digamos assim, uma textura já finalizada, e a partir desse fomos, digamos, uns foram puxando os outros, não é? Puxando, elevando, digamos assim, a fasquia entre si, e foram ganhando essa textura com a qualidade da direção musical do Peixe, a produção do Ruca Lacerda e o trabalho também do Edu, claro, e do Chico. Com tantos convidados, ainda conseguiste arranjar assim um espacinho para meter alguns temas exclusivamente teus. Em termos da tua criação, e falando um pouco do teu processo criativo, como é que é? Horas, dia, noite, como é que é o processo? Que começas por uma linha melódica, começas por uma frase, por um texto? Como é que é a criação de Rui David? Vai dependendo. A casa, por exemplo, foi de uma ideia, da casa, não é? Que é um elemento perene, mas que depois as famílias vão entrando e saindo por motivos diferentes, e foi um bocado pisando os caminhos da casa do Vinícius de Moraes, e transportando para uma outra melodia, para uma outra harmonia, mas com um lado muito naif, de certa forma, com a rima muito direta, meio infantil, que eu acho que serve bem esse tipo de mensagem direta, é dura, mas com um lado mais infantil. E essa nasceu sobretudo primeiro de um arranjo melódico que o distancia da casa original, e depois um trabalho de cozer, digamos assim, as ideias do texto. Mas normalmente começa com texto, com alguma ideia, com alguma frase. Vai variando. Aliás, a grande parte dos temas que aí estão
há um ou outro que são a duas mãos, escritos a duas mãos, mas temos a Francisca Camelo, temos o Tiago Torres da Silva, que me deram textos já quase finalizados, que eu, de certa forma... Desses em que trabalhaste a meias com outros, o que é que foi feito primeiro? Digamos, recebeste o texto e depois musicaste, ou já deste uma música, digamos, de base para os textos? No caso do Mapa da Infância com o Pedro Lamadas, já tinha uma ideia de melodia, e também tinha um texto que não tinha propriamente ainda não tinha uma direção, e que nessa altura me pareceu que seria oportuno pensar nisso. E foi assim uma coisa muito dia a dia, não é? Nós juntávamos de vez em quando, fazíamos mais um bocado, eu tinha-lhe apresentado essa melodia, tinha-lhe mostrado uma ideia de texto e começámos a trabalhar nessa ideia de texto em cima dessa melodia. Claro que depois privilegiou-se essa questão melódica, e depois também este é um dos temas que sofreu bastantes alterações de estrutura quando entrou o peixe na equação. Outros não houve necessidade, mas esse até foi um engraçado, porque sofreu bastante, no melhor sentido do termo, não é? Sofreu muitas mutações, passou por muitas peneiras, não é? Até atingir esse resultado final. Já aqui falaste de alguns deles, do Peixe, do Ruca, do Eduardo, mas falávamos há pouco dos convidados do disco, ia falar agora dos músicos, quer dos músicos que gravaram contigo, e quase que, digamos, ficávamos aqui até ao final do programa a dizer os nomes todos da ficha técnica, quer das pessoas que vão contigo para palco, ou seja, que também, digamos, penso que também há uma formação alargada em termos de palco, pelo menos em termos dos espaços, digamos, maiores e com melhores condições. Fala um pouco, digamos, destes músicos, quer os músicos que gravaram, quer os músicos que vão contigo para os palcos. O núcleo duro é o que vai comigo para o palco. É o Peixe, é o Eduardo, é o Ruca e o Chico Fonseca. Digamos que somos os 5 a produzir o lado live do disco. E se houve a pré-apresentação na Casa da Música em que tentámos recriar toda a atmosfera que estava no disco, agora em Lisboa, no dia 12, vamos assumir a coisa mais coesa, mais elétrica, e não tão dispersa em termos de sonoridades. Tem um lado bom, acho que é uma ótima solução para a coisa ao vivo funcionar de forma mais sólida. E então, sim, vamos ter os 5. É claro que, sempre que possível, teremos convidados. Nesse caso, tenho infelizmente o Palma, que aceitou os... Sim, no próximo sábado o Palma também vai participar no espetáculo Jorge Palma. Exatamente, sim. E depois haverá outros instrumentistas que eu gostaria muito de ter noutras circunstâncias, claro. Mas este é o núcleo. Já agora, este Sol da Primavera é o segundo single, assim podemos dizer, deste disco. Antes foi lançado o Homem Novo. Como é que foi esta escolha destes 2 temas, digamos, para mostrar primeiro que os outros 9 destes 11 foi uma escolha fácil, foi uma escolha, digamos, de muita gente? Como é que é? Sim, quer dizer, esta nunca poderia ser uma decisão solitária, embora em última instância a última palavra seria minha, mas sim, ouvi muita gente, incluindo, claro, a banda, os meus managers, muita gente e amigos que estão próximos, e sentimos que eram estes os temas que de alguma forma se apresentavam aquilo que inicialmente, digamos, a proposta inicial, não é? E porque tinha um enorme orgulho em tocar, em fazer um tema do Carlos T e do Manuel Cruz. Portanto, eu reservei os meus temas para segundas músicas, porque, de certa forma, eu sempre fui também mais, em termos de discurso, mais intérprete do que autor. A questão da composição é uma coisa que tem uns 6, 7 anos. E, portanto, digamos que, para início de conversa, assumi esse lado de intérprete dos meus autores, 2 dos meus autores favoritos. Portanto, me deram muito prazer apresentar
ou começar por apresentar assim dessa forma. Já agora, voltando um pouco atrás, já há pouco no início da nossa conversa falavas disso, qual foi, digamos, o input, ou seja, como é que foi a experiência do Festival da Canção, como é que tu vistes o convite, digamos, para participar, e como é que tu vistes toda a tua participação? Sim, eu atuei de forma inesperada, não é? Recebi um convite de forma completamente inesperada e com muita alegria teria sempre que aceitar o que a proposta do palco de representar, digamos assim, o tema do palco. Seria impensável para mim não o fazer. Por muito que nunca pensasse em pisar um palco do Festival da Canção, não por nada em especial, mas porque não era algo que eu almejasse, não era algo que eu tivesse em vista, e portanto foi assim algo inusitado. A experiência em si valeu pela aproximação ao Jorge Palma, de quem eu sou um grande fã, por este lado também de colocar na praça pública o meu nome, embora também não seja lá está, não indo a festivais e não indo nessas, não é a minha praia, mas há um lado que é útil, não é? Há um lado útil nisso e que eu agradeço e reconheço, não é? Ter sido também uma parte importante neste percurso do último ano para a produção do disco e o seu lançamento e tal, e é uma em termos de experiência, digamos que sempre me senti um bocadinho peixe fora d'água, não me inibindo de tirar partido daquilo e de gostar de estar ali, de ter absorvido essa experiência com todos os sentidos possíveis. No próximo sábado, como já por aqui falámos, é Lisboa, Auditório Carlos Paredes. Há datas seguintes que, digamos, que já estão a ser anunciadas, que já possam ser anunciadas, ou ainda não? Não, ainda não. Pretendo voltar a Norte mais cedo possível. Ainda este ano, se calhar já só para nos primeiros meses de 2020. Isso, por aí, sim. Acho que esse é o objetivo. Mas ainda não há datas concretas, nem local. Rui David, muito obrigado por este pedacinho de conversa com Santos da Casa, a propósito então deste disco Contraluz, que vai ser apresentado em Lisboa no próximo sábado. Antes de desligarmos a nossa chamada, queria que fosses tu a escolher um outro tema do teu disco para tocar a seguir. Não sei, talvez a Mão Fechada, é um tema que a Mão Fechada. Gosto muito. Sim. Ok, ficamos então com a Mão Fechada, a escolha do Rui. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.